Eu lembro do primeiro Namastê, quando a gente voltou da pandemia, que falando sobre crenças e falando sobre crenças, valores e um pouco de empatia também. Uma menina perguntou, né, no final, assim, né, meio que no final da nossa dinâmica, então ninguém erra, né, qualquer coisa que a pessoa faz, ela não está errada. Né, e você na hora respondeu não, né, mas obviamente com um olhar de espiritualidade também diferente. E isso me bateu muito com a PNL, que é um dos pressupostos da PNL, né? Não existem erros nem acertos, apenas resultados. Né? Como que se dá para linkar essas duas, né, com a questão de que ninguém erra? Toda a estrutura do Namastê está baseada em programação neurolinguística. Então eu uso muito a estrutura de PNL e sempre fica um convite aqui para quem não conhece PNL, putz, é uma ferramenta incrível para se conhecer. Base de programação neurolinguística é comunicação. Comunicação. E o que eu sempre trago da ideia da comunicação não é o que as pessoas dizem normalmente, ou basicamente não é o que as pessoas dizem, mas o que eu interpreto daquilo. Como eu olho aquilo, como eu percebo aquilo. E eu só percebo as coisas baseado na ideia que eu construí a respeito das situações. Né? Então, é sempre uma interpretação muito pessoal, né? Do que as pessoas falam e do que eu vou. De que maneira minha mente vai codificar aquilo, né? De como eu vou entender aquilo que está sendo dito. E aí, por isso que eu gosto muito da PNL, a PNL usa, é o pano de fundo, né? Toda a estrutura do Namastê é nisso. Aí tem esse pressuposto que diz assim, não existem erros, apenas resultados. No fundo ninguém erra, né? Não importa qual escolha eu tenha feito. Aí trazer um outro pressuposto de PNL que diz assim, todo comportamento tem uma intenção positiva. Qualquer comportamento, quando eu aprendi, ele foi importante no momento que eu aprendi. O problema é que eu usei aquilo como recurso e fico reutilizando ele sempre que eu preciso, né? E cada um sempre faz o melhor que pode, considerando o recurso e o contexto do momento. Então, não importa qual é o comportamento que eu esteja tendo, naquele momento ele é o melhor que eu posso ter. Baseado em toda a estrutura que eu vivi, tudo que eu aprendi, então era o melhor que eu poderia fazer. Então, existe um erro? Não, não existe. A gente nunca está errado. Né? Claro que, trazendo para uma ideia de sociedade, a sociedade tem regras. Então, se eu matar, ele é errado. Perante a sociedade, é um erro, é um crime quando eu mato. Se eu agredir alguém, é uma violência contra, então é errado. Hoje, se eu bater em uma criança, né, se eu bater no meu filho, ele é errado. Né? A ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ela proíbe, ela pune isso. Né? Mas eu apanhei muito do meu pai. Eu falo que meu pai poderia ter sido, se fosse hoje, meu pai seria facilmente denunciado, né, pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eu apanhava, e apanhava feio do meu pai. Feio que eu digo apanhava de cinta. Mas pro meu pai estava errado aquilo? Pro meu pai aquilo era educação. Meu pai estava me educando. Se eu fizer isso hoje com você, por exemplo, hoje não dá mais, você tá grande, né? Mas quando você era criança, né? Se o vizinho soubesse, né? Ele ia acionar falando que eu estava agredindo uma criança. Então hoje é punido. Então hoje é errado. Só que lá atrás ele era certo. Lá atrás era certo assim, era comum. Não vou nem porque é certo, porque eu inventando. Mas lá pro meu pai isso não era errado, era certo. Então eu aprendi, eu apanhei para ser educado. Então o que é errado? Errado é aquilo que ou o que a regra definiu, ou que muitas vezes eu interpreto como errado. Eu interpreto aquilo como errado. Tirando as questões das regras impostas pela sociedade, né? Então tá, matar é errado. Ou muitas vezes quando eu acho que alguém errou, uma traição, né? Ou quando alguém trai, quando alguém faz algo que eu achava que deveria ter sido feito de uma maneira diferente, é muito uma interpretação minha, então eu acho que aquilo é errado. Então, o que de fato é errado? Né? E aí fala, né, a programação neurolinguística traz a ideia de que não existem erros. Baseado nesse momento, meu pai, baseado naquilo que ele sabia, naquilo que ele conhecia, ele batia, porque para ele aquilo era uma forma de educar. O homem que trai, a mulher que trai, baseado no conceito, baseado na estrutura, baseado no que está na mente, né? Eu ia falar assim, ninguém sai para... Não, as pessoas saem para trair, mas ela tem uma motivação. Se você pegar assim, qual é a motivação que está por trás de alguém que trai?
Putz, o homem, acho que eu não posso ficar com uma mulher só, a mulher, eu quero me vingar, acho que sim, eu também tenho direito, né? O homem pode achar que também tem direito, enfim, são só crenças levando as pessoas a fazerem aquilo que fazem. Elas estão erradas baseado nas crenças que elas carregam, baseado na ideia que elas têm, né? Não. Ela sabe que elas estão erradas socialmente. Socialmente que eu digo se eu sou casado, se eu traio a minha esposa, eu estou errado socialmente, eu estou errado. Mas naquele momento, a mente fica assim, puta, eu estou casado. Porra, mas meu, ela não vai descobrir. Ela não vai saber. Olha quantas motivações eu tenho. Eu tenho desejo. Puta, minha mulher não me satisfaz. A mulher idem com relação ao homem. Outros pensamentos, mas só tem uma mente aqui distorcendo toda uma ideia para que eu consuma o ato de trair. Para que eu consuma o comportamento, tenha um comportamento que atente contra a sociedade. E essa aqui é a questão. Né? Então, quando que as pessoas erram de verdade? Nunca. Mas isso agir quando as pessoas saem querendo realmente errar, né? Ou trair, ou matar, ainda assim elas estão motivadas por um sistema de crenças. Elas acreditam que aquilo é o melhor delas. Então, mas elas estão erradas. Errado é só um conceito. Errado é só um conceito. Puta, mas perante a sociedade elas estão erradas. Sim, e se forem pegas, elas deverão ser punidas. Tem que ter uma consequência. Até para estabelecer o equilíbrio das coisas. Mas é só. É só isso. De novo, né? Por trás disso tudo existe um ser humano. Sempre olhar para isso, existe um ser humano que merece ser compreendido. Só. Ele merece ser solto? Não. Né? Se ele cometeu um crime? Não. Ele tem que estar preso. Mas é entender que por trás dele também há um ser humano. E aí sempre vamos olhar isso para um nível mais alto, né? Que é tudo que eu falo aqui, que é sobre espiritualidade, né? Que é compreender, que é aceitação, que tem a ver com perdão. Porque senão a gente vai ficar sempre vivendo numa ideia de retaliações, uma ideia de punição, uma ideia de... Não, é só trazer uma compreensão. E é claro, não estou falando de crimes, mas vamos olhar para outras coisas mais básicas. Quando você dá todo o amor do mundo para alguém, essa pessoa não devolve para você o mesmo amor que você gostaria de receber por tudo aquilo que você deu. E a pessoa está errada porque ela faz assim. Quem está errado nessa história? Ou os dois, ou ninguém. Cada um só fazendo o melhor que pode. Mas isso também não pode ser uma desculpa, né? Eu faço o melhor que eu posso. Tá bom, mas qual o resultado? É adequado? Continua. Não. Eu não consigo manter uma relação, eu abro mão daquilo que é importante para mim, eu fico enganando as pessoas, eu faço as pessoas sofrerem. É adequado? Não. Se não é adequado, eu preciso mudar alguma coisa, né? E aí tem um outro pressuposto de PNL, já falei três, vou falar um quarto pressuposto de PNL, diz assim, faça sempre do mesmo jeito e colherá o mesmo resultado. Aí, mas eu não sei fazer diferente. Então aprenda. Então se olhe. Para quê? Para que você possa fazer diferente, para colher um resultado diferente. Porque senão vira só uma desculpa. Né? Só uma desculpa. Não existem erros. Mas que resultado você colhe? Que dor você está causando em quem está do seu lado com as atitudes que você está tomando, com os comportamentos que você tem. Então é fato. Não existem erros. Apenas resultados. A questão é, o que você faz quando os resultados não são adequados? Ou os resultados põem as pessoas que estão ao seu redor em sofrimento? Aí talvez seja importante fazer mudanças aqui. E é sempre aqui. A mudança é sempre interior. Não adianta eu querer que o mundo mude. O mundo não vai mudar. A mudança sempre acontece aqui. Quando eu mudo, tudo que está à minha volta também muda. E essa não é uma mudança grande. Eu falo, não precisa mudar tudo. Uma pequena mudança. Uma mudança de olhar, uma mudança de percepção própria, uma mudança sutil. E a diferença no externo vai ser grande com o passar do tempo. Namastê.